Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano, aula número 5. Eu sou a professora Flaviane. Não deixem de ter em mãos materiais para vocês irem anotando tudo que a gente for conversando ao longo da nossa aula, ok? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre população. População mundial. Qual é o nosso objetivo? Conhecer alguns aspectos da população mundial, porque a população ela tem algumas características, tá? Então, a gente vai conhecer esses aspectos, tá bom? Então, o primeiro deles é o quê? O crescimento e a distribuição. Então, como a população cresce e se distribui, tá? No começo ali do século XIX, o número de habitantes do planeta atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. Então, foi quando o mundo teve um boom, uma explosão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, tá? O que propiciou essa explosão populacional? A melhora do padrão de vida, né? Através da medicina, a saúde pública, né? O acesso à saúde, a população mundial deu um salto, tá? De 2 bilhões no final de 1920. Então, no começo do século XIX, 1 bilhão. E logo na sequência já teve esse salto para 2 bilhões ali. Então, essa melhora do padrão de vida, de questões ali de saúde, propiciaram isso, tá bom? A inovação tecnológica, né, que a gente tem na medicina e, consequentemente, por consequência, né, a qualidade da melhora de vida, além da liberdade, né? A facilidade que a gente tem de ir e vir, né? Essa questão migratória da gente se movimentar pelo espaço. Hoje, né, no século XXI, qual você imagina ser a população mundial em números, né? Levando em conta tudo isso. Como você imagina que está o número da população? Lembrando que lá em 1920 a gente tinha 2 bilhões. E ao longo de todo esse processo ali, aconteceu tudo isso, essas inovações, melhora da medicina, a gente poder se locomover, tudo isso aconteceu. Então, em quanto que a gente está hoje? Segundo a ONU, né, que é o nosso órgão aí, as nossas Nações Unidas, né, numa notícia divulgada lá em 2017, né, de um relatório da própria ONU, a população global estava estimada em 7,6 bilhões de habitantes e esse número ia subir para 8,6 bilhões de habitantes em 2030. Então, olha só o salto que a gente deu aí em praticamente 100 anos aí, a gente teve um salto de 2 bilhões para 7 bilhões de pessoas. Então, agora a gente vai ver o que é populoso e povoado, tá? Existe diferença ali entre eles. Então, vamos lá. Populoso se refere, tá, a um determinado lugar que possui elevada população absoluta, tá? O número total de pessoas. Então, o número de pessoas residindo naquele local. Populoso se refere a isso, o número absoluto de pessoas, tá bom? E povoado está relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica de um determinado local. Então, populoso é o número total de pessoas dentro daquele local. Por exemplo, dentro do Brasil, o número total de pessoas dentro aqui do território brasileiro. Povoado já se refere ao número de pessoas por quilômetro quadrado. Quantas pessoas por quilômetro quadrado nós temos no Brasil, tá? Então, aqui ó, a gente se pergunta o que é um local populoso. Populoso é a classificação dada ao lugar onde há um número elevado de população absoluta, tá? Ou seja, um número elevado de habitantes, tá? Uma população total. A população absoluta, o que é? É a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Então, acho que aqui já ficou bem claro, né? Populoso, população absoluta, pessoas, né? O número de pessoas total, tá bom? Já o país povoado, diferente do país populoso, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, dentro daquela área, dentro daquele quilômetro quadrado, vão existir várias pessoas. Para se fazer esse cálculo, a gente pega a população total, a população absoluta, tá? E se divide pela área, né, que a gente quer ter o número ali. É o que chamamos a isso, né, essa divisão, essa conta, a gente dá o nome de densidade demográfica. Assim, um país
Povoado é aquele que possui uma elevada densidade demográfica, então, um número elevado de pessoas por quilômetro quadrado, beleza? Vamos lá. Todo país populoso é povoado? Ou seja, todo país que tem uma população absoluta grande, ele vai ser um país povoado? Vai ter população por quilômetro quadrado elevada também? Não, a resposta é não. Nem todo país ou lugar considerado populoso, né, é povoado. Esse é o caso do Brasil. Apesar de nós, né, apresentarmos uma população absoluta elevada, hoje a gente tem ali em torno de 204 milhões de habitantes aqui no nosso país. É um número elevado, é um país populoso. A densidade demográfica, né, a taxa, né, de habitantes por quilômetro quadrado é de 26,4 habitantes por quilômetro quadrado, em decorrência da sua extensão territorial e da má distribuição da população, que está concentrada na faixa litorânea. Então, o que causa essa baixa taxa de povoamento do Brasil? A concentração da população se restringe quase como um todo ao litoral, tá? E essa má distribuição, né, se restringindo ao litoral. E o Brasil é um país extenso, tem muito território aqui dentro do nosso país. Então, se a gente divide, né, o número do território, o total do território pelo total de habitantes, a gente chega ali no número de 26,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado, tá? Contudo, há países que são, sim, populosos e povoados, como é o caso da China, que tem uma população de 1 bilhão de habitantes e uma densidade demográfica de 143 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha a diferença, né? No Brasil, a gente tem 26 pessoas por quilômetro quadrado, na China, a gente tem 143 pessoas. Então, aí sim, a gente pode dizer que a China é um país populoso e povoado, tá? O aumento da população urbana e a concentração da população em cidades, com mais de 1 milhão de habitantes, né, eles foram aparecendo e ficaram mais nítidos, mais visíveis a partir da década de 70, tá? No fim dos anos 2000, ali a população urbana ultrapassou a população do campo. Então, no começo aqui do século 20 ali, a população, 21, perdão, no começo do século 21, a população urbana ultrapassou a do campo. Foi quando a gente teve ali essa inversão, porque até então a gente tinha uma maior concentração no campo do que nas cidades. A partir desse momento houve essa inversão, tá? Tecnologia na agricultura, né, o que liberou mão de obra do campo para a cidade, melhora da expectativa e nas condições de vida das cidades, né, favoreceram essa mudança, tá? Esse êxodo rural, né, que a gente chama, contribuindo para o crescimento, né, das cidades até então. Segundo a ONU, né, atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é que isso aumente para 70% até 2050, tá? Então, aqui a gente tem, ó, no mapa, percentagem urbana, tá? Percentagem de população urbana. Aqui, no mapa populacional, a gente vai ter essa escala de cores, né? Então, aqui, na cor mais escura, é onde mais tem concentração urbana, de população urbana. A gente pode ver aqui, ó, o Brasil, ó, é uma região aqui, América do Sul, aqui, ó, toda uma região. Aqui nos Estados Unidos e aqui na Ásia, ó, também, tá bom? E nos demais locais aqui a gente já tem, não é uma concentração tão grande. Onde a gente está em azul, aqui a cor mais clara é onde menos tem, tá? Então a gente pode ver principalmente aqui nas regiões africanas. Né? Embora haja esse predomínio da população urbana, né? A população rural, né, ela também tem um papel bem importante na manutenção urbana, né? Na composição ali urbana. Por quê? Porque os recursos produzidos no campo, né, alimentos, matérias-primas, eles são imprescindíveis, são necessários para a cidade, tá? Para promover as necessidades ali da sociedade urbana industrial, né, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna com a mecanização, né, do campo, cultivo de monoculturas, né, extensas monoculturas, uso de fertilizantes, né, para que essa produção ela pudesse ser feita em larga escala sem muitas perdas, né, a mecanização também, fertilizantes químicos. Áreas rurais possuem um grande potencial de crescimento econômico, né, vinculado a essa produção alimentar ali
e aos setores, a outros setores relacionados. Então, o campo, ele é essencial para a manutenção da cidade, tá? Essas mudanças ali, né, nessas economias rurais, ajudaram centenas e milhões de pessoas que viviam nessas áreas a sair por conta própria da pobreza e ter uma melhor condição de vida ali a partir da década de 90. Em 2015, aqui a gente está falando de Brasil, tá? Em 2015 e 2030, né, prevê-se, segundo estudos da ONU, que o número de pessoas com idades compreendidas entre 15 e 24 anos, né, aumente em 100 milhões e vai se chegar até 1,3 bilhões de pessoas. Então, essas pessoas são as que estão em idade ativa, em idade de trabalho, são a principal força de trabalho, né, mundial. Quase todo o aumento ocorrerá na África subsaariana, principalmente nas áreas rurais. Então, a ONU prevê um aumento, né, da população ali africana, dessa população jovem africana. Em muitos países em desenvolvimento, sobretudo na Ásia, né, e na África, ali o crescimento dos setores industriais e de serviços, né, tem ficado para trás, em detrimento, né, dessa questão ali do campo. E estes serão incapazes de absorver os novos e numerosos candidatos a um emprego que vão tentar ingressar no mercado de trabalho. Tá? E nem o fará a agricultura como conhecemos hoje. Então, vão ser muitas pessoas para pouca oferta de emprego. O que isso vai gerar? Migrações. Essas pessoas elas vão ter que sair daquele local e buscar novas condições, né? Portanto, os habitantes das áreas rurais que se deslocam, né, para as cidades provavelmente ocorrerão em um maior risco, né, um maior número de se juntarem ali a populações urbanas pobres. Então, isso gera uma tendência de empobrecimento e de marginalização, tá, das pessoas ali, dos jovens. Então, aqui a gente tem só alguns dados aqui sobre o crescimento mundial da população chegando aos bilhões aqui, ó. E os países mais populosos do mundo. O país mais populoso do mundo é a China. O Brasil está em quinto aqui. Lembrando que populoso é a população absoluta, tá? Número de habitantes absoluto, não povoado, tá? Povoado é por quilômetro quadrado. Aqui a gente está falando de população absoluta. Então é isso, gente. Hoje a gente conversou um pouco sobre essas questões populacionais, aí, povo populoso, povoado, a importância do campo para a cidade, né, as tendências mundiais aí de crescimento. Não deixem de fazer suas atividades, não deixem de revisar aqui as aulas e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!